quero deixar aqui registrado um testemunho muito impactante na minha vida. E quando eu fiz 40 anos, né, eu fiz um culto e ação de graça aqui do meu aniversário, 40 motivos para agradecer, e crendo que o Senhor ia fazer uma nova história, um novo ciclo da minha vida, né? E realmente o Senhor me trouxe para essa terra aqui, onde eu estou, Rio das Ostras. Passei 10 dias aqui, voltei para casa falando que voltaria aqui para morar. Então, um dia antes de eu fazer 41 anos, eu estava com a minha mudança chegando aqui. E no Rio eu era uma pessoa muito ativista, né? Participava de muitos ministérios e muito atuante. E eu percebi que quando eu vim, o Senhor me trouxe para algo diferenciado, algo novo, e eu não entendi muito, sabe? Mas algo que o Senhor falava que tinha que começar de dentro para fora, então eu comecei a discipular as meninas. A gente tinha um tempo de qualidade na palavra, oração, louvor, né, em busca, e o Senhor começou a ministrar esse projeto que é o PID, Pais Intencionais Educa e Discipulam Seus Filhos. E o que aconteceu foi que eu por uns anos, né, 1 ano, 2 anos, eu comecei a fazer isso com elas e foi muito bacana, muito incrível, né, o Senhor ali ministrando no nosso coração. E aí chegou um tempo que elas falavam: mamãe, parece que você sempre tá pregando pra gente, eu queria uma coisa diferente, por que que a Agatha não prega, ou a Camille não prega? Aí uma jogava pra outra, eu falei, então tá bom. Aí eu fiz uma escala, uma vez era eu, uma vez era a Camille, outra vez era a Agatha. E a gente passou por uma dificuldade, né, de não se adaptar às igrejas, né, e a última igreja que eu estava, eu amei muito, que era a Oceânica, e eu amei muito a Oceânica, né, o pastor, tudo, a palavra era muito impactante, só que ao mesmo tempo a gente não conseguia ter aquele momento de comunhão, de estar junto, a gente não conseguia, a gente morava longe da igreja, e aí depois a igreja se mudou, e aí a gente começou a frequentar uma igreja próxima da nossa casa por conta de que a nossa igreja estava muito longe, e no princípio assim eu não me identifiquei, mas eu precisava de um lugar. Quando eu falava assim das coisas que eu via no Rio, de comunhão, de estar juntos, de trabalhar, elas ficavam muito assim, meio que chateadas. Mamãe, acho que eu não vou viver isso, porque eu não conheço ninguém, eu entro e saio da igreja, ninguém fala comigo. Então a gente viveu esse tempo. E aí a gente passou a frequentar ali. As duas, a mais nova gostou muito, mas a mais velha mais ou menos, assim, não tinha aquela coisa. E aconteceu de ter um retiro. E é isso que eu quero falar, do retiro. Porque hoje eu passei ali em frente, eu fui comprar umas coisas para o almoço, e aí eu passei em frente, né? A minha igreja, ela tá toda trancada, cheia de carro na frente, e tá acontecendo casa de Deus lá dentro. E eu sempre me sinto muito impactada com a casa de Deus, né? Porque, primeiro assim, lá dentro, tá acontecendo um retiro. Por fora parece que nada tá acontecendo, mas por dentro tá acontecendo muito. E por que que eu fico impactada, gente? Porque é exatamente isso que Deus faz. Às vezes, aparentemente, por fora nada está acontecendo, mas o Senhor está trabalhando muito dentro do nosso interior, né? Muitas coisas são assim, sabe? Então, muito me impactei hoje pensando nisso. Pensando também, que coisa linda, né? É um homem receber uma direção, uma estratégia. Eu sei que tem um monte de encontro com Deus por aí, mas esse é bem diferente, bem específico. Não posso falar como é, mas é uma coisa muito diferenciada. Mas é muito diferenciado. E aí, o que eu posso dizer? Que a minha filha, meu marido falou, não, ela tem que ir no retiro, porque ela tem que ter uma experiência. Então, assim, a gente foi ensinando a palavra, a gente buscava, a gente orava, mas ela não tinha aquela experiência, entendeu? Não tinha aquela experiência, assim, de uma experiência com Deus e uma experiência no corpo, sabe? Que eu já vivi, e ela não tinha isso.
E aí meu marido falou: "Não, não importa, ela tem que ir". Isso já foi um milagre, porque a gente é muito protetor, né, e a gente liberou ela para estar indo. E eu lembro que na sexta-feira que ela chegou, ela ela falou assim: "Mãe, eu tô indo obrigada, eu não gostei, eu não tô gostando", alguma coisa assim. E aí aquilo, sabe, quebrou meu coração, porque eu amo as coisas de Deus, sabe, eu não quero saber quem tá pregando, quem tá louvando, quem tá fazendo, eu sou muito apaixonada por Jesus. E aí eu fui e fiquei quebrada, eu falei: "Senhor, não é possível, eu ensino a palavra, nós somos teus servos e, né, a gente tá buscando fazer o nosso melhor, e como assim essa garota, né, vai para o retiro e não tá gostando?". Aí tá bom. Quando chegou no outro dia, eu comecei a orar, eu falei: "Senhor", e eu já estava orando, né, mas eu comecei a orar: "Senhor, faz algo", sabe, e orar pelo retiro, orar por tudo. E quando ela chegou no sábado à noite, eu tenho vídeo aqui, né, e ela assim, transformada, sabe, igual igual eu fico, sabe, quando o culto é maravilhoso, eu não sei você, mas quando o culto é maravilhoso e eu fico assim nas nuvens, ela estava nas nuvens. E eu fiquei muito, muito impactada. Fiquei muito grata, sabe, eu fiquei plena em Deus. E o que eu quero dizer com esse testemunho? É que eu pensei assim hoje, eu fiquei pensando que o pastor, o Senhor deu a ele esse projeto, né, dos retiros, não é um só. Tem o Casa de Deus, voltando para casa, e tem o outro retiro. Acho que são mais um ou dois. Mas o que eu quero dizer? O Senhor deu todo o projeto, sabe? O Senhor, assim, especificou como gostaria que fosse. Eu lembrei até de Noé, né? Que o Senhor falou para ele construir uma arca, e o Senhor falou qual era a madeira, qual era o tamanho, qual era o jeito, a porta, a janela, como deveria ser, quem deveria entrar, sabe? E eu fico pensando, e o Senhor deu ao pastor Rogério toda a estratégia, né? Tudo que o Senhor gostaria que tivesse. E eu penso assim, meu Deus, ele foi sensível à voz do Senhor e ele procura obedecer, sabe? E olha quantas pessoas já passaram por esse retiro. Mas eu penso assim, se uma vida, a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, e o coração dele está em Deus, sabe? Porque ele permanece fazendo. E aí eu fico assim, constrangida de como que nós recebemos às vezes algo tão poderoso do Senhor na nossa mão e a gente não continua, a gente não persevera naquilo que o Senhor nos dá. E muitos de nós ficamos preocupados com a quantidade de pessoas, sabe, o lucro que haverá, sabe, você vê ali, eu, aí a Camille chegou, né, vamos voltar lá. Aí a Camille chegou e aí ela veio com uma bolsa cheia de coisinhas, né, que eu não posso entrar em detalhes, mas aquilo tudo me impactou tanto, gente. Olha, me impactou tanto. Que quando eu conversava com as pessoas da igreja, elas falavam: "Você foi no retiro?" Eu falei: "Não fui, não fui no retiro. Foi Camille que foi." Mas ela foi mergulhada, sabe? Como se ela tivesse sido lançada no mar, no meio do oceano, do amor de Deus. Então, o que que aconteceu? Por que que eu tô falando isso tudo? Sabe por que que eu tô falando isso tudo? Porque toda semente plantada, ela vai dar fruto. Toda semente plantada no céu, no Senhor, no reino, sabe? Ela, uma hora ou outra, ela vai germinar. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E aí uns plantam, outros regam, mas o crescimento vem do Senhor, sabe? E eu fiquei assim tão impactada sem ter ido.
E aí hoje, quando eu passei ali na frente, eu falei, meu Deus, as pessoas passam aqui fora, não tem noção do extraordinário de Deus que está acontecendo ali dentro, sabe? Não tem noção, sabe? Mas, e aí a gente trazendo para nossa vida, Deus conta comigo, Deus conta com você. Isso me constrange, que quantas vezes somos inconstantes, somos, sabe, levados pelo vento. Não somos firmes e não permanecemos no propósito a qual o Senhor nos chamou. Sabe, que o nosso coração, que esse vídeo de testemunho seja algo para queimar o teu coração, sabe? Em obediência ao Senhor. E obediência não é sobre homens, nem retiro, nem eventos. É sobre o que o Senhor deseja fazer através de mim, de você. E aí eu falei assim, Senhor, que coração. Sabe, hoje 11 pessoas estão participando. Talvez em outros lugares não faz com menos de 50, menos de 100, não sei. Sabe, mas se um dali sair com o coração ardendo, queimando, sabe, transformado, valeu a pena. Sabe, então eu estou debaixo dessa autoridade do meu pastor e eu quero receber disso, dessa unção sabe, dessa força, sabe, desse coração disposto. Meu Deus, eu preciso muito aprender ainda, preciso muito, sabe, aprender isso. A gente ter essa resistência, esse coração voltado, sabe, para fazer a vontade de Deus, sabe, de obedecer, sabe, de pagar o preço que for preciso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor faça o nosso coração queimar, sabe? Porque muitas das vezes a gente quer viver tudo de Deus, mas do nosso jeito. E aí a gente estava aqui essa semana, falando sobre Abinadab e Obed-edom, né? Alguns falam que a arca ficou na casa de Abinadab de 20 a 60 anos, 60 e pouco, 69. E na casa de Obed-edom 3 meses, né? E a gente estava lendo ali e eu falei, cara, não é pelo tempo, sabe? Aí você vê Obed-edom, Obed é servo ou escravo, né? Edom é da onde vinham aqueles descendentes de Esaú e da onde vinha aqueles, como é que é o nome? Ai, gente, os gigantes filisteus. Então, assim, não tinha nada nele, assim, que fosse uma linhagem. Ah, veio de uma terra, veio de Jerusalém. Nada disso, sabe? De uma terra improvável, de uma descendência improvável, mas um homem que se permitiu, sabe? Ser servo, sabe? Ele entendeu, sabe? Quem estava com ele, assim. Meu Deus, eu percebo nisso porque lá mais para frente eu venho falando que os filhos dele todos foram porteiros. Todos cuidavam e eles protegiam e guardavam a arca, sabe? Ficaram continuamente diante da presença do Senhor. E assim, é muito forte, gente. É muito forte isso, porque não é sobre quanto tempo a gente tem, sabe, de igreja, quantas experiências a gente já teve. E aí chegou a minha vez de ir pro retiro Casa de Deus. Ai, foi extraordinário. Extraordinário. Eu não tenho palavras para descrever o quanto foi poderoso. Eu já tinha um pré-diagnóstico, né, do câncer de mama. E eu fui com muita expectativa, não somente de cura, porque eu recebi, desde o diagnóstico, que eu criei na minha cura. Então, a cura nunca foi o principal, sabe? Mas a presença do Senhor sempre foi principal para mim. Sempre foi. Porque assim, eu creio
tanto na soberania do Senhor, no poderio dele, porque tem um plano já tem um plano, já está tudo escrito, sabe? O meu papel sim é clamar, sabe? Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, mas é a vontade dele que tem que se cumprir na minha vida. E aí eu fui com muitas expectativas e recebi muito da parte do Senhor ali. Eu e meu esposo foi crucial para esse processo que nós estamos enfrentando e passando. Sabe, mas não é sobre isso. É sobre realmente, sabe, ter um coração disposto, voltado, sensível e obediente. Sabe, receber essa diretiva é muito forte. É muito sobrenatural, sabe? Então nós vivemos ali, sabe? Hoje sabe, eu vejo meu marido assim transformado. Eu vejo meu casamento transformado, eu vejo minha casa transformada. Não que sejamos perfeitos, não que temos alcançado, como diz Paulo, né? Mas prossigo para o alvo. Não que eu tenha alcançado, né? Mas esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, e foi impactante e foi muito fundamental para mim viver esse tempo, sabe? Pelo toque do Espírito Santo, pela sua presença, pelo sobrenatural. E aí, por que eu tô falando tudo isso, né? Aí hoje tá tendo lá o retiro. E eu pensei que eu estaria no retiro, né? E eu tava com muita expectativa. Ai, Senhor, tu és maravilhoso, gente. Deus é perfeito. E aí eu tava com muita expectativa de como seria, mas, né, tá lá as duas, né, trabalhando pro Senhor. E isso, meu bem, não tem preço! Glória a Deus, não tem preço. Você vê seus filhos, sabe, caminhando, buscando ao Senhor, vivendo na sua presença, desfrutando da comunhão dos santos. Não há tesouro maior. Tive que pausar aqui porque eu sinto a glória de Deus muito forte. A presença do Senhor muito forte aqui. Ai, como é maravilhosa, Jesus, como é maravilhosa a tua presença, como é maravilhoso. Eu sinto a graça de Deus muito forte. Então não é, gente, não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre o que o Senhor está fazendo, sabe? É sobre lançar a flecha. E aí eu pensei que eu estaria lá no retiro. Mas o Senhor nos pediu as flechas e nós lançamos as flechas. Então, independente do que elas estejam fazendo lá, trabalhando para o Senhor, sabe, está cumprindo as suas promessas. O Senhor está enviando. E isso não tem preço. Não tem preço. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Que fique aí para você uma reflexão. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor, à sua família? Quanto tempo você tem investido nos seus filhos, orando, clamando, ensinando a palavra, parando um momento para ensinar as coisas acerca do reino de Deus. Eu fiz isso por um longo tempo. Longo tempo não, né? Mas assim, sendo mais intencional no discipulado e teve um momento assim, quando o Casa de Deus chegou na minha vida, eu estava frustrada. Mas o Senhor, sabe, Ele permite essa frustração porque para que a gente entenda também que não é só sobre nós, sabe? Não é sobre, porque a Carla ensinou, porque ela levou, porque ela fez, aconteceu. Não é sobre isso. É sobre o nosso coração, sabe? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
E não é sobre isso, mas eu achava que que eu discipulando, eu fazendo e acontecendo, ia chegar esse tempo do Senhor na vida delas, mas não a vida fora do corpo. Talvez você esteja se perguntando, mas eu faço tudo certo, igual o jovem rico, eu observo desde a minha mocidade, mas falta alguma coisa. E essa coisa que me faltava era estar no corpo. É muito forte isso, sabe? Jesus é a cabeça. E ele deixou um corpo, ele veio buscar uma igreja, sabe? E elas estão ali sem a minha presença, sem o pai dela, servindo no corpo. Eu não sei como é, como está sendo, mas eu sei que o Senhor está movendo. Sabe, eu vejo a alegria e o brilho do Espírito Santo no rosto delas e o brilho nos seus olhos. Sabe, aquele brilho do primeiro amor? Isso não tem preço. Isso é o Espírito Santo que está fazendo através da sua igreja. A gente faz a nossa parte até onde a gente pode, mas aonde a gente não pode, que é inserir no corpo, a gente não consegue dar o suporte que só o corpo pode dar, que só um pastor, uma pastora pode dar, um líder, sabe? Então que a gente possa estar incentivando nossos filhos a estarem na casa do Senhor, na sua presença, porque quando você menos imaginar as coisas vão acontecer, sabe? E hoje elas estão fazendo parte disso. 11 vidas saíram dali transformadas, né? Com um novo posicionamento em Deus, vivendo coisas extraordinárias, sobrenaturais. E, e elas estão fazendo parte disso, né? E é muito, muito maravilhoso isso. E eu tenho certeza, né, que é construção também de memórias, né? Um dia quando elas estiverem adultas, aí elas vão falar, poxa, naquela época, naquele tempo, lembra quando, né? Então são memórias e são depósitos em Deus. E é algo extraordinário, sobrenatural, né? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração como falou ao meu. Sou muito grata a Deus porque eu encontrei uma família, a família Oico, Casa de Deus, né? E aprendo muito com eles. E tenho muito que aprender com eles, sabe? Porque são um povo, assim, são poucas pessoas que vão na força do Senhor e o Senhor as habilitam para fazer coisas sobrenaturais e tremendas. Sabe? Que o Senhor continue derramando de forma incomparável, sabe? Uma unção nova, renovo, sabe? Restauração, suprindo cada necessidade desse povo em glória, sabe? Fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. E mesmo na minha fragilidade, nas minhas falhas, né, nas minhas limitações, eu sou muito grata a Deus por fazer parte desse povo, dessa família. E aprendo muito, muito, muito com eles, né? E sou grata a Deus pela vida do pastor Rogério, porque eu fico assim impactada com esse homem, né? Porque como é que pode, né? Eu vejo assim como Noé, fazendo coisas impossíveis e extraordinárias aos olhos humanos, mas confiando no propósito e confiando naquele que o entregou, né, essa obra. E ele ali junto com o povo que acredita, né, que sonha junto, vão e fazem a diferença. E tem feito a diferença nesse lugar chamado Rio das Ostras. E eu sou muito grata a Deus por fazer parte de tudo isso, né? E esse vídeo é um despertar, né? Despertar, e é o vídeo de gratidão, de gratidão. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que sejamos obedientes, que possamos permanecer no propósito a qual Ele tem nos chamado, né? Fiel é quem vos chama, a qual fará.
Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, mas nos é necessário andar por fé e não por vista, né? Porque o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, o Senhor não tem prazer na sua alma. Eu sou muito, muito grata a Deus por tudo. Não sei o que está acontecendo, não acabou hoje, acaba amanhã, né? Ainda vou saber, perceber de tudo, né, que aconteceu, mas para mim sempre vale a pena e sempre valerá a pena, e eu sou muito grata a Deus por tudo, né? E eu tô aqui para testemunhar como o Senhor trabalha, sabe, de formas maravilhosas, grandiosas e poderosas. Vale a pena servir esse Deus. Um grande abraço, fica com Jesus.